No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do terceiro livro da Roda do Tempo, O Dragão Renascido. Da mesma forma que os outros vídeos de resenha, esse daqui também vai ser dividido em duas partes. A primeira, sem spoilers, que eu vou falar mais do geral do livro, e a segunda, com spoilers, e aí que eu vou entrar em detalhes da trama, beleza? Vamos começar então. Acho que a primeira coisa para falar sobre esse livro, e a mais importante, é falar sobre expectativas em relação a ele. O título do livro nos induz a imaginar que certas coisas vão acontecer, ou certos caminhos, ou certos personagens vão ter mais destaque, e o livro acaba tomando outro rumo. Então muita gente, quando chega com esse primeiro pensamento que o título induz, acaba se decepcionando, ficando um pouco decepcionado com o livro. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre esse livro é para que quando você for começar a ler ele, você ir com a mente aberta, que você vai aproveitar ele muito mais e não tentar criar expectativas, ok? Na minha primeira leitura dele, eu fui com essas expectativas e acabei me decepcionando um pouco, achando ele o mais fraco dos três primeiros. Só que na segunda leitura, eu fui sabendo o que esperar já e consegui aproveitar muito mais ele. Na verdade, ele é fantástico, tipo assim, ele é muito bom mesmo. A trama dele é dividida em três personagens principais, três narrativas principais, e as três são muito interessantes. Ele apresenta também nesse livro um dos conceitos mais importantes para o universo da Roda do Tempo, na minha opinião, que é Tel'aran'rhiod, ou TAR, né, se abreviando, o mundo dos sonhos, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre o mundo dos sonhos também, eu vou deixar o link na descrição, e se você quiser entender mais sobre o mundo dos sonhos, é só assistir esse vídeo também. Eu achei parte da estrutura da narrativa desse livro parecida com o do primeiro e do segundo em certo sentido, sabe? Acho que quando você lê, você vai entender melhor o que eu tô falando, ou quando você estiver assistindo a parte que eu falar com spoilers. Como eu falei, esse livro ele tem três narrativas principais, cada uma a gente acompanha majoritariamente pelo ponto de vista de um personagem. E as três narrativas, os três personagens principais do livro, digamos, têm um desenvolvimento muito bom. Todos os livros da Roda do Tempo, eles têm um começo mais lento, né? O Robert Jordan, ele posiciona as peças no começo para ir desenvolvendo ao longo do livro, e aí a gente tem um final espetacular, porque todos os finais, de novo, dos livros da Roda do Tempo são fantásticos, e esse não é diferente. Começamos a ter mais destaque para outros povos nesse livro também. Novos personagens são apresentados, ou seja, o mundo continua a crescer cada vez mais, né? No segundo livro o mundo cresce um pouco mais, e no terceiro livro ele cresce um pouco mais ainda. Principalmente nesse novo conceito que eu falei, que é Tel'aran'rhiod. Eu acho extremamente importante, sensacional, é bem aproveitado ao longo de todos os 14 livros, e a gente é primeiro introduzido a ele aqui. Eu acho que é isso que dá para falar do terceiro livro sem spoilers. E aí, para fazer a transição da parte sem spoilers para com spoilers, eu vou falar daquilo do começo, sobre a expectativa. Se você não quiser saber como que os pontos de vista desse livro, quem está presente, quem não, a porcentagem que eles são distribuídos, coisa e tal, chegou a hora de você ir embora desse vídeo, se você não quiser saber disso, nem dos spoilers mais para frente, né? Mas por enquanto eu vou falar disso aqui, beleza? No terceiro livro, então, por mais que ele se chame O Dragão Renascido, a expectativa que a gente cria sobre ele é que o Rand, o Dragão Renascido, ele vai ter muito destaque nele, né? E não é isso que acontece, por mais que a sinopse dele também fale que o Rand está se dirigindo a Tear em busca de Kalandor para saber se ele realmente é o dragão ou não. O título sugere que o Rand vai ter um papel de destaque nesse livro, e não é isso que acontece. O Rand quase não tem ponto de vista no livro e aparece muito pouco mesmo. Então, se você for como eu, que numa primeira leitura não sabe disso e pelo título do livro vai esperando muito destaque pro Rand, você pode acabar se decepcionando um pouco. Então, cuidado com essa expectativa. E agora, vamos começar de vez a parte com spoilers, ok? Falando de spoilers então, da narrativa do livro, personagens e tudo mais. Como eu acabei de falar, esse livro tem pouco do Rand. No começo a gente vê que ele está acampado ali perto das Montanhas da Névoa, né?
Enquanto que o primeiro livro era um livro de fuga da sombra e o segundo livro era um livro de perseguição ao grupo do Faim, a Trombeta e a Adaga, o terceiro livro, as 3 tramas que a gente tem nele são bem diferentes uma das outras e são bem mais elaboradas também. Nós temos a trama da Egwene, que ocupa a maior parte do livro, ela, a Nynaeve e a Elaine na Torre Branca e a caça da Ajá Negra. Nós temos a narrativa do Perrin, que ele, a Moiraine e o Loial ficam perseguindo o Rand até Tear, mas na verdade, na minha opinião, a narrativa dele é muito mais um espaço para desenvolver o personagem dele. Ele resgata o Gaul, que é um Aiel ou Aiel, sei lá como você pronuncia, numa vila, conhece a Fail também, passa a ter sonho de lobo, né, em Tel'aran'rhiod, e ele começa a ter também a dúvida se ele deve escolher o machado ou o martelo. Muita coisa interessante para o desenvolvimento do personagem dele, personagens que vão fazer parte da jornada dele por muito tempo e muita coisa influente para a jornada dele também. O desenvolvimento dele como um irmão de lobo, tendo sonhos de lobo, e esses coadjuvantes novos para a narrativa dele que vão passar a acompanhá-lo. E a outra narrativa que a gente tem é a do Mat. Ele finalmente é curado da adaga de Shadar Logoth no começo do livro. E ele começa a ter pontos de vista nesse livro e fica com o 3º lugar na maior quantidade de pontos de vista desse livro, né? E a 3ª narrativa do livro também. Depois que ele é curado da adaga, ele faz de tudo para escapar de Tar Valon e das Aes Sedai. Ele acaba encontrando o Tom numa estalagem e os dois vão embora de Tar Valon juntos, até Caemlyn para entregar a carta que a Elaine pediu para a mãe dela. Em Caemlyn, o Mat ouve o Lord Gaebril ordenar a morte da Elaine, então ele vai para Tear também para tentar impedir a morte da Elaine ordenada pelo Lord Gaebril. Eu poderia passar horas falando dos detalhes da narrativa desse livro. A Egwene passa pelo teste de aceita dela, ela recebe o terangreal do sonho da Verin, o terangreal do sonho ressoa com o terangreal do teste da aceita e dá alguma coisa errada. Aliás, faz a gente pensar também como que funciona o teste de aceita, né? Se tá mostrando possibilidades de vidas ou o quê. Tentativa de assassinato na Torre Branca, a Egwene e a Nynaeve são atacadas por um homem cinza, o trono de Amirlin, a Siuan convoca elas e manda elas para caçar as 13 mulheres da Ajá Negra que escaparam da torre e roubaram vários terangreais. Temos uma presença muito mais forte de Aiel ao longo do livro inteiro. Conhecemos a Aviendra também, né, durante a jornada das 3 gurias até Tear para caçar a Ajá Negra. A Nynaeve cura uma Aiel que estava ferida, depois elas são capturadas, as Aiel ajudam a resgatar elas. Outra coisa interessante é o uso de Balefire, fogo devastador ao longo desse livro, né? A Nynaeve e o Rand usam Balefire, fogo devastador, sem nem saber o que eles estão fazendo, eles simplesmente usam. É interessante isso da canalização, o quanto que a gente precisa de alguma coisa, a gente simplesmente consegue fazer isso. No primeiro livro, a canalização do Rand é bastante assim, né? Ele queria mais do que tudo que a Bella conseguisse correr mais e ficasse descansada e tal, então ele tira o cansaço dela. Nem sabe o que ele tá fazendo e como, mas ele tira o cansaço da Bella. Nesse livro, a Nynaeve quer que o Myrddraal simplesmente deixe de existir. Ela tá completamente com ódio por ele ter ferido a donzela da lança, a Aiel, que ela acabou de curar. Ela tá com ódio completo e quer que ele deixe de existir. E aí ela usa Balefire, fogo devastador. O Rand também usa várias vezes no pouco que a gente vê dele nesse livro. A Moiraine também usa contra Cães das Trevas depois que eles fogem de Illian e descobrem que o Samael está em Illian. E o Samael manda Cães das Trevas atrás deles. Não lembro agora se foi o Samael que mandou os cães. O Belau é um dos abandonados que a gente menos vê nos livros, né? Porque ele só aparece nesse e morre no final. Mas eu acho que ele é um dos abandonados com melhor execução e planejamento de todos. O planejamento e execução dele nesse livro é completamente perfeito. O único motivo pela qual as coisas dão errado é que a Fail cai na armadilha que ele mandou para Moiraine, do terangreal que prende ela no sonho. Se a Moiraine tivesse caído naquela armadilha igual ele planejou, e geralmente a Moiraine até fala que ela é a primeira a entrar no aposento, a Moiraine não estaria no final do livro para salvar o Rand do Belau, e aí tudo teria dado errado, né? Simplesmente esse detalhe fez com que tudo desse errado.
a Fail entrar correndo no aposento que tava a armadilha. E aí, com a armadilha acionada, o Perrin também aciona e vai pro sonho do lobo com muita força e começa a caçar, procurar, tentar libertar a Fail. De novo, a gente começa com narrativas separadas, né? E aí no final todas elas convergem para Tear. As garotas são manipuladas tanto pela Lanfear quanto pelo Belau e acabam capturadas pela Já Negra em Tear e usadas como isca para capturar o Range. O Matt e o Tom vão para Tear também porque eles sabem que foi ordenado o assassinato da Elaine e vão para tentar resgatar ela. E depois eles descobrem que a Elaine, a Nynaeve e a Egwene foram capturadas e estão presas na Pedra de Tear. E aí o Matt também vai resgatar elas, mesmo não sendo um herói. E o Perrin, Loial, Moiraine e Lan seguem o Range até Tear, e aí todas as coisas convergem na pedra. O Rand escala a pedra e enfrenta o Belau. Ele tá perdendo a luta, o Belau é um espadachim muito mais habilidoso que ele, e aí a Moiraine chega e simplesmente usa fogo devastador no Belau e apaga ele da existência. Os Aiel e o Matt veem alguém escalando a pedra, que é o Rand, né? E aí também começam a escalar a pedra os Aiel. O Matt usa os fogos de artifício que ele recebeu da Ludra por salvar a vida dela para explodir um buraco na pedra e conseguir entrar também para resgatar as garotas. A Egwene consegue entrar em Tel'aran'rhiod e captura uma das Já Negras e estanca a outra, mas você não consegue mudar as coisas do mundo físico mudando elas em Tel'aran'rhiod. Mas aí o Matt e o Juilin chegam e abrem a porta da cela para elas. A Nynaeve nocauteia a mulher da Já Negra que estava presa nos fluxos da Egwene em Tel'aran'rhiod. E aí elas deixam de estar blindadas da fonte. A Nynaeve cura as duas e elas vão ver o que está acontecendo, né? Depois que a Moiraine apagou o Belau da existência, o Ba'alzamon chega e joga a Moiraine longe. E aí o Rand pega Kalandor, a espada que não pode ser tocada. E Kalandor é um Sa'angreal super poderoso. O terceiro Sa'angreal masculino mais poderoso que já foi feito. E aí Ba'alzamon começa a fugir do Rand e abre um portal para Tel'aran'rhiod e entra fisicamente em Tel'aran'rhiod também, em Tar. Vou começar a falar Tar nesse vídeo também. O Rand abre um portal para Tar também e segue ele. Enquanto isso, os Aiel estão lutando contra os defensores da pedra. O Rand e o Ba'alzamon ficam se enfrentando em Tar, até que o Rand alcança o Ba'alzamon, e aí o Ba'alzamon pede ajuda, e a escuridão ao redor dele aumenta imensamente. Já era escuro ao redor dele, só que aí aumenta muito. Só que aí antes que ele consiga fazer alguma coisa com isso, o Rand crava Kalandor no peito dele, atravessa ele com a espada. E aí Ba'alzamon morre e eles acabam voltando pro mundo físico. E aí o Rand usa Kalandor para convocar um monte de relâmpagos e parar toda a luta que tá acontecendo na pedra. E aí a pedra caiu e o dragão empunha Kalandor agora. As profecias se concretizam. Algumas coisas aconteceram de maneira diferente do que eu imaginava. Eu esperava que o Rand simplesmente viajasse pra pedra, que é quando você abre um portal e você tá em outro lugar, porque as pessoas falavam como que o dragão vai empunhar Kalandor ao mesmo tempo que a pedra tem que cair, sabe? Eu achei que enquanto o exército do Rand fosse lutar, quando ele tivesse um exército pra cercar a pedra e a pedra cair, ele simplesmente fosse abrir um portal de viajar e pegar Kalandor. Mas as profecias não acontecem do jeito que a gente espera. Outra coisa nesse livro que foi por um caminho diferente do que eu esperava, é que eu esperava que o Matt fosse pro lado da sombra, mas aí depois que ele é curado da adaga, simplesmente isso não acontece, sabe? Tanto no primeiro e no segundo a adaga é muito influente nele, e no segundo quando ele vê as possibilidades de vidas diferentes dele quando eles viajam na Pedra Portal, ele dá a entender que ele traiu o Rand algumas vezes em outras vidas, em outras possibilidades de vida, e eu achei que ele pudesse ir pra sombra, pelo menos um dos três Ta'veren. Mas isso não acontece, né? Depois que ele é curado da adaga, tudo fica bem, ele ajuda a resgatar as garotas, tudo maravilhoso. Mas ele não é um herói. Outra coisa é que quando o Ba'alzamon morreu, ele deixou um corpo físico pra trás. Por mais que o corpo dele apodreça super rápido, ele deixou um corpo físico. E a Moiraine fala que se o Rand tivesse matado o Tenebroso realmente, ele não teria deixado o corpo físico pra trás, né? O Tenebroso é uma existência mística, uma consciência que existe fora do padrão e da realidade. A Moiraine pensa que Ba'alzamon
Ba'alzamon talvez fosse um dos abandonados. Ela sugere Samael, o traidor da esperança. Mas eu não vou responder isso pra vocês nesse vídeo, né? Quem realmente era Ba'alzamon. Mas é isso que acontece nesse livro então. Muita coisa interessante, muitos desenvolvimentos de personagens, habilidades novas, né? Do Perry e da Egwene no mundo dos sonhos. O Randy aceita finalmente, completamente, o papel dele como o dragão renascido. Ele fala no começo do livro que ele foi forçado a aceitar que ele fosse proclamado o dragão infalme, né? Porque precisavam de um standard. E aí ele aceita que usem o do dragão renascido para os heróis da trombeta lutarem, mas ele não queria e não tinha certeza absoluta que ele era o dragão. Por empunhar Kalandor, por tocar a espada que não pode ser tocada, agora ele tem plena certeza absoluta que ele é o dragão renascido. E o peso do mundo tá nos ombros dele agora. O dever é mais pesado que uma montanha, a morte é mais leve que uma pluma. Mas eu acho que é isso então que acontece nesse livro, né? Vou começar a fazer uma contagem da situação dos abandonados no final de cada livro, que é o que eu fazia durante a minha primeira leitura. No livro 1, Aginor e Baltamel foram mortos, e agora no livro 3, Belal e Ba'alzamon foram mortos também. A gente sabe que o Samael está em Ilian, e acho que são esses que a gente sabe onde estão a situação deles nesse ponto da história. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, deixem nos comentários. Se vocês tiveram alguma dúvida sobre o livro, sobre a história, sobre qualquer coisa, deixem nos comentários também. Comentem o que vocês acharam, sugestões e tudo mais. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado por assistirem e até o próximo.